Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto CIT, Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é professor Giuliano Pincerato, sou coordenador de cursos de Arquitetura e Engenharia Civil e, em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação nesse evento tão relevante na atualidade. O quarto Congresso Internacional de Educação e Tecnologia propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderada e para quem pretende estar em constante evolução. E hoje trago a vocês muito prazer, depois de agendas e alterações e buscar informação, uma pessoa que eu tive contato recentemente, uma pessoa extremamente simpática, extremamente receptiva, extremamente inteligente e com propriedade no que vai falar para nós hoje, engenheiro, perito, professor Felipe Lima. Felipe, um abraço, prazer, cara, estar te recebendo aí. Muito obrigado pela oportunidade. Gratidão, é uma honra, professor Giuliano, estar aqui com vocês, nobres alunos, demais professores, todos que estão acompanhando este grandioso evento. Muito me honra estar aqui presente com vocês, compartilhando um pouco do que a gente tem vivido. Felipe, cara, a palavra é sua. Faça delas, como você faz com maestria sempre, essas aulas fantásticas de conteúdo. Cara, seja bem-vindo. Fechado, vamos para cima. Vamos lá. Muito obrigado. O tema que nós escolhemos para trabalhar aqui com vocês é o que nós temos vivido sobre patologia, desempenho e durabilidade das edificações. Nós vamos, então, viajar um pouco neste universo, compreendendo qual é a relação entre essas áreas, entre esses temas focados em edificações. Já deixo aqui o meu contato, e-mail, Instagram, LinkedIn, meu WhatsApp, à disposição para vocês, para que a gente possa continuar, que aqui seja apenas o início, que a gente possa continuar, crescer juntos e compartilhar conhecimento técnico. Bem-vindos ao mundo da patologia das construções. Esse mundo que a gente tanto vive e que eu vivo aqui diariamente em meu trabalho. Sou sócio-diretor, fundador do escritório FSL, um escritório formado por engenheiros, focado em consultoria técnica na área da patologia das construções e engenharia diagnóstica, na qual eu tenho a honra de trabalhar nesta área, tanto em obras de recuperação, reabilitação, consultoria, há 22 anos, a grata honra de começar como estagiário de técnico em edificações, lá com os meus 16 anos. E construindo essa história, amando o que fazemos, né? A engenharia civil nos proporciona, assim como a arquitetura, demais áreas diferentes do ambiente de construção, de projeto. Nós temos, sim, também as áreas do conhecimento técnico focadas na patologia das construções, no cuidado com as edificações. E, de 2021 para cá, decidimos unir estes profissionais, criando a comunidade ADPAT de patologia das construções. Já preciso revisar esse slide. Nessa semana, passamos dos 1.800 membros profissionais e estudantes de todo o Brasil, focados nessa área que nós vamos conversar aqui hoje. Também tenho em nosso currículo aqui a honra de ter feito parte desta obra de 33 autores sobre engenharia diagnóstica. Escrevi à parte o capítulo sobre patologia de revestimentos. E também convido vocês a acompanhar no LinkedIn uma newsletter sobre patologia das construções, na qual semanalmente eu escrevo artigos curtos, rápidos, né, bem objetivos, ligados à área tanto técnica, como também ao ambiente de nós vivermos de patologia das construções. Então, sobre sonhos, sobre comportamento, sobre desempenho pessoal e muito sobre técnica de patologia, de inspeção, de fachadas e tudo mais. Convido vocês a acompanhar um pouco da nossa jornada. Então, patologia das construções. Ao ouvirmos falar sobre esse tema, talvez alguns de vocês já tenham ouvido, o que vem à nossa mente? Normalmente é problemas, né? Falou patologia, falou lá, patologia no concreto, na armadura.
no revestimento, na impermeabilização, já pensamos nos problemas. Mas eu gostaria que nós trabalhássemos diferente hoje. Patologia é sobre solução, é entender para cuidar. E cuidar de quê? Cuidar das edificações. E cuidar das edificações é cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas porque nós cuidamos do patrimônio delas, conforto e saúde e segurança. Por isso que essa área da patologia, ela não está focada na produção, na alta produção. Ela está focada no construir bem, na qualidade, no desempenho, na durabilidade, para manter essa edificação ao longo do tempo saudável. E nós trazemos essa edificação comparado com o corpo humano. Certamente você já deva ter associado patologia como uma área da medicina, e assim o é. Foi importado, né? Foi trazida essa associação, pegando um edifício, assim como um corpo humano. Se nós, então, fazermos essa relação, vamos lá da fundação, os pés, é o que sustenta a base, e aí nós vamos embora, né? O esqueleto, a nossa estrutura, os olhos, as esquadrias, a pele, o revestimento. Nossa pele é a parte mais externa, é aquela parte mais visível de um corpo humano, assim como uma edificação é o seu revestimento. Trazer então que a fachada é a pele, tem a similaridade de que pele e fachada trazem para o corpo humano e para o edifício identidade e proteção. Olha só, começamos a pensar então agora o edifício de uma forma diferente. Um edifício é complexo, formado por diversos sistemas que unidos formam uma edificação. O corpo humano é a mesma coisa. Sistemas complexos que unidos compõem o corpo humano. E quando um sistema fica doente, o corpo fica doente, o edifício fica doente. Este entendimento precisa ser especializado. Não dá para curar o corpo. Tem que identificar qual parte do corpo está doente, para ir lá tratar especificamente aquele sistema, aquele órgão. Em uma edificação é a mesma coisa. O trabalho da patologia das construções é entender para cuidar, identificar o ponto do problema, ir até ele e curar o sistema, curar o componente, o elemento daquela edificação, para que o edifício fique saudável. E entender tudo isso, assim como nós estamos falando da fachada, é entender que uma fachada produz identidade e proteção. É pela fachada que nós avaliamos a saúde da edificação, assim como na pele nós avaliamos a saúde de uma pessoa, tá com a pele boa, tá com a pele manchada, tá com a pele clara demais, né? Tá ali pálida demais. O que está acontecendo com aquela pele? Então a pele mostra identidade, valorização, estado de conservação. E a pele é que protege, a nossa pele protege os nossos órgãos internos, tanto é que quando nós cortamos ou tem uma ferida aberta, ali nós precisamos proteger, porque a pele está ferida e é a entrada de agentes agressivos que podem nos contaminar, infeccionar. Na fachada é a mesma coisa nos revestimentos. Os revestimentos estão ali estabelecidos para proteger os elementos internos, as alvenarias, as estruturas, o ambiente interno da edificação. E quando então tem fissuras, quando tem desplacamentos pontuais de revestimento, o que está resultando naquele processo? Pontos descobertos de entrada de agentes deletérios que vão atacar as camadas inferiores do revestimento, da alvenaria, da estrutura e da parte interna da edificação. E assim como uma fachada tem uma estrutura, a pele também. Quando nós olhamos a pele, nós observamos visivelmente, claro, essa camada mais externa, que é chamada de epiderme. Mas a pele não é só a epiderme, ela é um sistema que vai da epiderme à hipoderme, passando por derme, por vasos, por outros pontos, assim como é que está colocado aí na foto. Agora, uma fachada é a mesma coisa.
Quando nós observamos o revestimento cerâmico, texturizado, pintado, não é só aquela camada que é o revestimento da fachada, é um sistema que vai até a base. Este entendimento do sistema faz a diferença na hora de nós cuidarmos da edificação. Para começar, então, dentro dessa introdução sobre a parte da patologia das construções, a importância deste estudo e como nós vemos toda essa parte, daqui a pouco a gente vai falar de desempenho, durabilidade, como que eles se relacionam. Estude. Gostou já do que ouviu até aqui? Saiba que todas as áreas precisam de estudo constante. Mas claro que essa área da patologia das construções, ela tem um quê a mais da necessidade constante de estudo. Se você aí está já pensando em qual área que eu me especializo, porque cada vez mais não é apenas ser engenheiro, ser arquiteto. Hoje em dia está crescendo cada vez mais os níveis de especialização. Assim como não tem muito mais hoje médico. Como assim? Sim. Hoje tem dermatologista, cardiologista, otorrinolaringologista e assim vai. Cada vez mais os médicos já optam por uma especialidade e assim trabalham ao longo da sua vida. E como que eu escolho uma especialidade dentre várias da minha profissão? Uma dica importante que eu costumo dar para os nossos alunos é você pensar qual área te encanta estudar. Qual das áreas, das mais diversas, e na engenharia civil, terraplanagem, fundação, estrutura, cálculo, produção de edifícios, gestão, patologia das construções e tantas outras. Qual é a área que você se vê estudando pelo resto da sua vida? Qual é a área que te encanta fazer um curso, ir em uma palestra, ler um livro, que te motiva a querer comprar um livro? Se você encontrar uma área que te encanta estudar, talvez aí você tenha encontrado uma área para você seguir dentro de uma especialidade. E se a área for patologia das construções, neste ambiente de estudo, aí está alguns livros de um conjunto de literatura atual que você certamente vai se encantar em adquirir e colecionar leitura e conhecimento técnico. Aqui está um caminho, um horizonte para você seguir. Felipe, eu vou te atrapalhar um pouquinho, só te cortando. A qualquer momento. Volta essa imagem para mim. Eu estava lendo aqui, eu estava vendo, cara, eu me senti assim com um prazer tão grande aqui dentro, que eu estava contando aqui, ó, dessas bibliografias que você está mostrando aí, eu devo ter aqui em casa, na minha biblioteca, acho que 7 ou 8. Boa. São livros extremamente fantásticos. Inclusive, até nesse momento, eu fui buscar, ó, eu não sei se vocês estão conseguindo. Põe em frente ao seu corpo aqui, isso. O meu scanner fotográfico. Muito bom. Então, cara, putz, isso que você falou vem muito de contramão à tona do que realmente é. Quando a gente quer alguma coisa, realmente vale a pena estudar. E é prazeroso ter tudo isso aí. Então, desculpa só ter te interrompido, mas eu fiquei tão entusiasmado com a imagem que eu falei, cara, eu preciso contar isso pro Felipe também. Não, com toda certeza. E à vontade aqui, a qualquer momento para nós pararmos e compartilharmos, eu acho importante. E é exatamente isso. Em todos os eventos nossos da DEPAT, as editoras estão presentes e o pessoal vai ao longo do tempo sempre colecionando os livros, né? Porque eles são importantes, ajudam no processo e nos encantam. E eu nem cheguei nos equipamentos. Não, professor já medo dessa hora, então. Agora, aí que quando chegar nos equipamentos, até eu trago só um pouquinho aqui, mas realmente encanta a gente, né? Assim como criança, nós queremos ter um PlayStation 5, começa a ficar adolescente, a gente quer ter um celular mais moderno, de repente a gente se vê querendo uma máquina termográfica, um drone, a gente se vê querendo um detector de umidade, um pacômetro, não é verdade? E colecione, guarde, compra uma maleta. Ó o drone, ó. Essa é a vida do patologista. E se você está ouvindo e tudo isso te encanta um pouco, olha só, bem-vindo ao mundo da patologia das construções. Já te faço o convite para andar perto da gente e se tornar membro da DEPAT, porque é para estudante, é para quem tem a ideia, porque quando nós pensamos em alguma especialidade, nós precisamos estar em um ambiente que respira isso. Assim como a universidade é o ambiente da engenharia civil.
É ali que nós vamos nos encantar, conversar com os nossos pares, com os professores, com os alunos mais experientes, com os mais novatos. E quando nós estamos em um ambiente, a gente consegue ter as confirmações se aquele é o nosso caminho. E também é ali que nós obtemos as principais oportunidades e inspirações para a jornada, né, meu amigo? Perfeito, perfeito. Muito bom. Olha só, mas a definição clássica, ponderada, sobre patologia das construções é essa. A especialidade que estuda as doenças, na qual chamamos de manifestações patológicas, e atua na prevenção, profilaxia e no tratamento, terapia de problemas que podem afetar as nossas construções, com o objetivo de termos edifícios saudáveis, preservando seu desempenho e aumentando vida útil. O que é aumentar a vida útil? Vou escrever aqui, ó. Durabilidade. Qual que é o tema dessa palestra? Patologia, desempenho e durabilidade. Ou seja, patologia é a especialidade que estuda as doenças, para 2 motivos. Você pode trabalhar na prevenção, ser um construtor melhor, um projetista melhor, um consultor das construtoras na fase executiva. Imagina que na tua região tem vários construtores de casas. Nem são grandes edifícios, mas você não quer atuar com construção de casas, você não quer atuar com projetos, mas você pode prestar consultoria para a fase de projetos e execução, porque você estudou os potenciais problemas construtivos que os erros durante a fase de execução podem vir a ocorrer. E você presta essa consultoria para os construtores na fase de construção. Isso é profilaxia. E, se acontecer o problema, pós-entrega, podemos inspecionar, diagnosticar e prescrever terapia, que é a resposta, é o tratamento dos problemas. Que problemas? Problemas nas construções, porque o nosso objetivo, então, é termos edifícios saudáveis. E o que é ter edifício saudável? Desempenho e durabilidade. E aquela edificação tem o desempenho na qual ela foi projetada, e existe norma técnica que nos mostra qual é esse desempenho mínimo, precisa ter desempenho. Desempenho lumínico, estrutural, conforto. E que este desempenho tenha durabilidade. Não queremos que tenha desempenho por 6 meses, por 1 ano. Nós queremos que as edificações tenham durabilidade. Por isso, a relação de patologia, desempenho e durabilidade. Desempenho, uma norma que você precisa ter na ponta da língua, NBR 15575. É a nossa norma mãe da construção civil brasileira. Hoje, desde 2013, na verdade, vai construir uma edificação para uso residencial no Brasil, tem que ter conhecimento técnico desta norma. Esta norma apresenta os requisitos mínimos de desempenho que uma edificação e seus sistemas precisam obter. Aí não importa se você vai construir de steel frame, de alvenaria, de estrutura de concreto, ou de algum outro tipo de construção inovadora, EPS, tudo mais. O desempenho mínimo precisa ser atingido. Para simplificar, vamos pensar que eu preciso de um conforto acústico no meu quarto. Ponto. O conforto, o requisito está estabelecido. Se eu for executar com a alvenaria, estou aqui fazendo uma conjectura, não definição quantitativa, mas vamos pensar que vou construir com a alvenaria, eu preciso de uma alvenaria com blocos de 19, 2,5 cm de argamassa para lá e para cá. E se for de steel frame? Olha, steel frame, você vai precisar de uma estrutura de 9 centímetros, placa cimentícia para lá e para cá, e lã de rocha no meio com tal densidade. E se for de EPS? Olha, EPS tem que ser um EPS de 30 centímetros ou de 12 centímetros com tal revestimento. E se for de madeira? A madeira, você vai precisar de tal tipo de madeira, tantas lâminas de madeira,
Não importa. O que importa na construção civil brasileira hoje? Primeiro ponto, primeira saída, requisitos de desempenho. Se for projetar e construir, é aqui que mora. E desempenho é o comportamento e uso de uma edificação. E os elementos que nós introduzimos naquela construção precisa conferir vida útil alongada, durabilidade, que é o período de tempo em que o edifício e seus sistemas se prestam às atividades na qual foram projetadas e construídas. E durabilidade é um requisito do usuário classificado no grupo de sustentabilidade. A norma de desempenho traz assim, ó, requisitos de segurança, de habitabilidade, de sustentabilidade. Segurança. Uma edificação precisa ter segurança estrutural contra fogo e segurança no uso e operação. Ou seja, eu não posso abrir a porta e ela cair em cima de mim. Né? O segurança no uso e operação. Mas também ela precisa ter os requisitos no grupo de habitabilidade. Estanqueidade, desempenho térmico, acústico, lumínico, saúde, higiene, qualidade do ar, funcionalidade, acessibilidade e conforto tátil antropodinâmico. É o conforto do usuário para habitar. Lembra que cuidar das edificações é cuidar das pessoas? Patrimônio, conforto, saúde, segurança? Vai muito disso aqui. E também tem o grupo de sustentabilidade, aonde entra durabilidade, manutenibilidade e impacto ambiental. Manutenibilidade é importantíssimo. Vamos pensar que você é um arquiteto ou um projetista extremamente ousado e consegue realizar uma fachada em S, lindamente. Você precisa se preocupar em como vai ser cuidado. Isso é manutenibilidade. Não dá, não se pode construir uma edificação, um sistema que não seja possível um acesso facilitado para a manutenção. Olha que bacana. E a durabilidade. Por que está em sustentabilidade? Óbvio, se uma fachada, um revestimento fachada, durar 10 anos, eu vou precisar remover aquele resíduo, eu vou precisar dar fim àquele resíduo e buscar novas matérias-primas da natureza para realizar aquela fachada. E se a fachada durar 40 anos? Olha só, eu reduzi os resíduos gerados e eu reduzi a necessidade de extrair matéria-prima da natureza para poder aplicar na minha edificação. Ou seja, durabilidade está totalmente ligado à sustentabilidade. O termo durabilidade, então, expressa o período esperado de tempo em que um produto tem potencial de cumprir as funções que foi destinado. Aqui é importante. Durabilidade não é um tempo de vida, é o tempo que o produto, a edificação, tem potencial a cumprir as funções. Se você tem aquela casa caindo aos pedaços, que não é mais habitável, que não traz mais segurança, tá lá. A durabilidade já acabou. Compreende? Terminou a vida útil daquela edificação. Por mais que os blocos estejam lá, a estrutura esteja lá, a durabilidade se encerrou. Porque durabilidade está ligado ao uso da edificação, ao uso com qualidade. Gosto muito desse gráfico, que está na norma de desempenho, na qual traz esse processo. Por quê? Patologia está ligado, lembra, ao antes, profilaxia, e ao pós, tratamento e terapia. A edificação precisa ter desempenho e durabilidade, que esse desempenho dure. Ok. Porém, as normas técnicas sempre trazem que a durabilidade está totalmente relacionada com a manutenção. Por isso que as edificações precisam ser fáceis de serem manutenidas. Olha aqui. Vamos pensar que essa linha tracejada é o desempenho mínimo requerido de norma. É o mínimo que uma edificação precisa possuir para estar adequada normativamente para a qualidade ao usuário. Quando se entrega uma edificação, é normal que se entregue acima desse nível. Está nova, está bonitinho. Com o passar do tempo, também é normal que esse desempenho venha a ser reduzido, por causa do desgaste, vida útil, o uso.
Qual que é o objetivo, então? Se não fizermos nada, vai chegar um ponto que vai ficar abaixo, vai cruzar a linha do desempenho mínimo e vai ter se encerrado a vida útil daquela edificação, daquele sistema. Encerrou. Mas nós não queremos durabilidade maior, estendida? Sim. Como nós fazemos para o T1 aqui se transformar em T2? Olha a diferença. Manutenção. Vida útil sem manutenção. Mas se nós incluirmos manutenções periódicas dentro desse cenário, nós vamos dando um upgrade nessa curva, ou seja, nós conseguimos que esse tempo aqui se estenda do T1 para o T2. Aumentamos a durabilidade. As edificações pós-entrega, então, precisam de profissionais que conheçam, que estudam e que entendam os processos de inspeção e de manutenção. Porque se nós fizermos isso, concordam comigo? Pensem aí, se eu conseguir que a edificação, ao invés de se encerrar a vida útil dela no T1, eu levei para o T2, eu valorizei o patrimônio daquele usuário. Eu cuidei da edificação dele. É assim que a gente trabalha e funciona. Na própria norma de desempenho, trata sobre, lembra que eu falei dos sistemas? Uma edificação, ela é dividida em sistemas, você pensa em cada sistema e junta a edificação. A norma traz vida útil de projeto, chamado VUP. A VUP, o projetista, ele precisa escolher os materiais, os métodos, as formas para atingir o mínimo da VUP de cada sistema. Estrutura, mínimo de 50 anos, pisos internos 13, vedação vertical externa 40, interna 20, cobertura 20, hidrossanitário 20. São os sistemas que aparecem na norma de desempenho. Isso se a edificação for classificada como um desempenho mínimo, mas ela pode ter um desempenho intermediário e superior, vai dar a durabilidade projetada, chamada VUP. Agora, olha aqui como é bacana. O Azinho, esta vida útil aqui, olha o Azinho aqui, é considerando periodicidade e processos de manutenção. E já vai começando a anotar as normas. Que norma que fala sobre isso? 5674. É uma norma incrível que traz sobre manutenção das edificações. E também especificados no Manual de Uso, Operação e Manutenção, entregue ao usuário pela construtora. Quem constrói precisa fazer a passagem de bastão e entregar o Manual de Uso e Operação, assim como a gente recebe o Manual de Uso do carro. Muitos profissionais se dedicam a vida inteira e montam, constroem os seus negócios focados nessa fase, elaborando manuais de uso, operação e manutenção. E qual norma que trata disso? 14037. Na edificação, o ciclo de vida dela segue esse caminho. Planejamento, planeja a edificação, projeta ela, executa. Essa é a fase de produção, que nós trabalhamos com profilaxia. Depois, nós entregamos, a passagem de bastão ao usuário. Essa fase é importante. Dá para trabalharmos com inspeção de recebimento, manual de uso e operação. Entregou, vai passar a ser utilizada pelo usuário. E aí que ele precisa cuidar. Em alguns momentos, vão precisar de reabilitações. Obras nas fachadas, nas estruturas. Entra de novo a profilaxia. Porque eu preciso executar essas obras com qualidade para que elas também tenham durabilidade. E, se necessário for, desconstrução. Em cidades muito densas, aqui em São Paulo, por exemplo, para nascer um prédio, outro morre. Normal. Se pega bairros antigos, compram várias casas daquele quarteirão, desconstrói aquelas residências, então se encerra o ciclo de vida daquelas residências, e aí passa a construir uma edificação nova, nascendo de novo desde o planejamento. Precisamos entender, dentro do processo do estudo da patologia das construções, os mecanismos de degradação. Uma edificação é linda quando projetada,
linda quando entregue. A partir do dia 1, já começa um processo de degradação. Porque aquela edificação não está em uma estufa, em uma bolha. Ela está exposta, assim como nós, seres humanos, ficamos expostos às intempéries do mundo. Neste caso aqui, em uma edificação, são 4 mecanismos de degradação: químicos, físicos, biológicos ou mecânicos. Os problemas patológicos, então, são provocados por meio dos mecanismos de degradação. Por vezes um deles, por vezes a associação de vários mecanismos de degradação. A atmosfera, os movimentos, as intempéries, os terceiros, todos agem contra a linda edificação que foi projetada e construída. Tração e compressão, vento, torção, até a urina de um cãozinho pode muito comprometer uma edificação, acontece demais em pé de pilares, a ureia danificando a estrutura do concreto e muito mais agressividades que nós, profissionais da patologia das construções, precisamos estar atentos e combater. Até a aparente inofensível água. A água é um bem mais precioso, mais consumido, e a edificação, a construção civil, ela é baseada, claro, também a água que traz a liga, que faz as conexões, mas depois de pronta edificação, a água é o grande vilã, a grande vilã da história. Os processos de umidade são os que mais provocam degradação. E na patologia das construções, nós multiplicamos o efeito da água. Nós vamos lá e detalhamos. Não é mais só a água ou a umidade. Damos nome a ela, precisamos entender a diferença de percolação para infiltração, para vazamento, condensação. E aí começamos a entender o que é capilaridade, o que é oriunda das chuvas, a cobertura. Todo esse processo do estudo da umidade é necessário para o cuidado com a edificação. Para vocês terem uma ideia, assim como na medicina começam a ter os especialistas em cada uma das áreas, na nossa patologia também. Nós temos os especialistas em revestimentos de fachada, especialistas em estruturas de concreto armado, temos os especialistas em umidade, profissionais que estudam, se dedicam e trabalham dentro da patologia, focados nas inspeções, nos diagnósticos sobre umidade. Qualidade é sistema. Quando nós pensamos na construção, nós não queremos que ela apresente as manifestações patológicas. Então, a patologia é proteção. Mas nós precisamos entender no ambiente construtivo que a qualidade de uma construção não está ligada somente ao material A ou ao serviço B. É sistema. E quando nós tratamos de sistema, são elos de uma corrente, como o revestimento, não é o contrapiso, é a base, a argamassa colante, é a cerâmica. É complexo. Se algum desses falhar, o sistema falhou. Então, nós estudamos, dentro da logística do estudo da patologia das construções, os sistemas construtivos, a interligação entre os materiais. Trouxemos sobre norma de desempenho, que ela vai trazer lá que uma parede precisa me trazer tal nível de proteção e vai descrever os níveis de proteção. Agora, qual sistema, método construtivo que nós vamos utilizar? Estamos livres, desde que tenha norma técnica ou autorizações junto à DATEX, a parte do PBQPH, você pode executar. Para isso, precisa então ir para as normas prescritivas. Na boa, engenheiros e engenheiras do meu Brasil, precisaremos estudar e muito as normas técnicas, tá? Muitas vezes nós não somos incentivados a. Com muito carinho, eu
acompanhava e via estudantes de direito no metrô, com aqueles livros de código de leis e tudo mais, cheio de post-it. Você observava estudantes de medicina com livros de anatomia, detalhes e tudo mais. E muitas vezes nós víamos estudantes de engenharia sem ter uma norma técnica em sua posse. Normas técnicas são para nós assim como as leis para os advogados. Até para descumprir, nós precisamos ter conhecimento. Ou seja, se você vai trabalhar na execução, ou em uma inspeção, ou em uma fiscalização, ou em um projeto sobre fachadas com revestimento cerâmico, qual é a primeira coisa que precisa ser feita? Estudar a norma técnica relacionada a esse tema. Está aqui. NBR 13755. Trata sobre revestimentos cerâmicos de fachadas e paredes externas com utilização de argamassa colante. Vai falar sobre projeto, execução, inspeção e aceitação. Tudo sobre procedimento. Primeira consulta, norma técnica. Precisa ter acesso às normas técnicas. Existem vários canais que facilitam isso. Não é tentar buscar na internet algum PDF já pronto que alguém compartilhou e esquece. Você não sabe se está faltando folha, se está atualizado, apesar de que a base já não é legal. Vai no Target. O CREA hoje, para quem já tem o CREA, tem acesso gratuito. Busque planos junto a universidades. Universidades muitas vezes têm facilidade para conseguir acesso, mas estudem normas técnicas. E as normas prescritivas é a receita do bolo. Nós não travamos só nela. Também buscamos a experiência dos livros, das boas práticas, das especificações dos fabricantes, porque normas têm um certo delay, uma defasagem de tempo, mas elas são a nossa principal fonte de pesquisa. Dica do tio Fê, NBR 13749. Se eu pudesse obrigar vocês, não posso, tá tudo certo, que bom, que ninguém tenha poder para obrigar ninguém, mas se eu pudesse, com muito carinho, obrigava você, a partir de aqui que você está assistindo, se está acompanhando até esse ponto, obrigaria você a ler a norma 13749, com muito carinho. Ela tem, acho que no máximo 10 páginas, 10. É uma norma pequena, de fácil leitura, sobre revestimento de paredes, é um tema muito bacana, você já vai entender como é que funciona uma norma, um glossário, a introdução. Tem um anexo, é o único anexo de norma que traz sobre fenômenos patológicos, já traz sobre alguns fenômenos patológicos em argamassa, incrível. E você vai poder já dizer, eu li uma norma técnica completa. Talvez você não possa dizer hoje, se você já leu uma norma técnica completa na sua vida. Leia pelo menos uma, e você vai se encantar com a leitura. E você vai entender quantos aprendizados nós temos ao ler as normas técnicas, tá bom? Normas técnicas trazem para a gente critérios de avaliação, critérios de certificação, tudo isso é válido. Também controle. Olha só, revestimento cerâmico. Essa norma aqui é a 13755. Deixa eu anotar aqui, 13755. Por exemplo, assentou uma placa cerâmica. Como que eu avalio se ela está em conformidade? Você vai falar lá para o profissional que está assentando, olha aqui em amarelo. Remove uma placa logo após o assentamento, com a argamassa ainda fresca, para facilitar a visualização do contato da argamassa com a argamassa colante com a placa cerâmica e a base. E qual que é a ideia? 40 metros quadrados de pano, você pede para tirar 2 placas. Se essas 2 placas, visivelmente, o tardós, que é a parte de trás da placa, está preenchido mais de 90%, esses 40 metros está aprovado. E se não? Opa, tem outros critérios. Realizar a segunda amostragem, plano reprovado. E aí você vai indo para a segunda amostragem, aumenta a área de placas e começa ali o processo.
simples, fácil e que traz conceitos e que está já prescrito em norma técnica. Por exemplo, norma técnica traz o padrão até da desempenadeira denteada. Você vai na obra e olha a desempenadeira sem ter o padrão correto, que é o ângulo reto, quadrado. E aí você olha, pede para fazer o teste, assim como foi feito aqui, foi feito aqui. Vocês acham que está aprovado? Vocês acham que um banheiro desse inteiro pode ser construído, executado com essa técnica deste profissional e com esta ferramenta? Não, né? Lembra que tem que estar 90% do tardócio preenchido? Visualmente aí, vocês considerariam quantos por cento desse tardócio preenchido? Quase nada. E foi feito um teste real, tá? Prático, mostrando que o processo estava inadequado. Por que eu tive essa visão? E eu estava trabalhando aí com gerenciamento da obra. A visão da patologia das construções. Tá bom? Porque o profissional não tem essa visão, ele entende que se ele colocou a cerâmica lá e ficou, está resolvido. Mas nós, de tanto vermos os problemas, a gente volta para tentar evitá-los. E teve que mudar todo o procedimento aqui dessa obra. Porque a tríade dos erros são os 3 Is, né? Imprevisto, improviso e ignorância. E um principal é a ignorância. Se não soubermos, será que o pedreiro sabia que há uma norma técnica que diz qual é a desempenadeira, qual que é a altura e largura do dente da desempenadeira? Se ele não souber, como que ele vai usar? Às vezes é a boa vontade. E o estudo nosso técnico tira essa ignorância. Se houver manifestação patológica na edificação, o desempenho será comprometido. Por outro lado, se o desempenho estiver adequado, não deve haver manifestações patológicas. Ou seja, desempenho e patologia estão totalmente ligados. Uma edificação com desempenho não tem problemas patológicos. E se você está identificando problemas patológicos, o desempenho está comprometido. Escreva um pouco mais sobre isso em um dos artigos que está lá no LinkedIn. Reforçando que na norma técnica já traz a necessidade de manutenção. Se o ciclo de vida de uma edificação, vamos lá, para produzir um prédio, uns 5 anos, desde planejamento até entrega, e o uso, 50, 60, 70, aqui eu puxo um pouco de sardinha para o lado da patologia, que é o cuidado das edificações pós-entrega. Olha a quantidade de tempo que aquela edificação precisará de profissionais que entendam de como cuidar de uma edificação. E a manutenção começa com o quê? Com a inspeção. Um erro cometido com os edifícios que nós temos hoje, muitas vezes sem orientação, com a orientação inadequada, porque nós estamos aqui em um ambiente de patologia, já falamos o que é, de desempenho e durabilidade. Para durar, precisa manutenção. Tá fato. E não sou eu que estou falando. Está na norma. Estou apelando para a norma técnica. E a manutenção não é ir lá e executar uma obra. Não. É antes entender. E este é o mercado da inspeção. O meu escritório, por exemplo, não realiza manutenção. Não executo nenhuma obra. Mas estou totalmente ligado à manutenção. Eu entro antes, realizando a inspeção. Para fazer a associação, se nós estamos doentes, nós já vamos direto para a mesa de cirurgia? Estou com uma dor de cabeça, já vou para a mesa de cirurgia e já vão cortar minha cabeça para tentar ver o que tem lá dentro? Se eu estou com uma dor de estômago, já vou para uma operação? É até estranho, né? Até meio nada a ver falar isso. Mas é assim, muitas vezes, que se faz nas nossas construções. Se a edificação está tendo problema de umidade, problema de fissura, problemas de fachada, de estrutura, de impermeabilização, muitas vezes os usuários, os gestores dos prédios, entram em contato com as empresas que executam obras de manutenção, de reabilitação de estruturas, fachadas e impermeabilizações, e já quer contratá-los para fazer a obra. Porém, executar uma obra sem inspeção e diagnóstico é executar uma cirurgia sem uma consulta médica e um diagnóstico. Ou seja,
Manutenção começa com a inspeção. Muitas vezes o condomínio não vai conseguir investir na manutenção, não tem condições financeiras, e é complicado, é pesado, mas tem sim condição de já investir em inspeção, em diagnóstico e planejamento. É isso que entra é nesse ponto que entra os especialistas em patologia das construções. E aí nós temos 2 tipos de inspeção para ser mais simplista. Primeira, inspeção predial. Ela é normatizada lá, NBR 16747. Reparou que já era, não dá para viver sem norma técnica, né? Todas as atividades que fazemos está ligado uma norma técnica dentro daquele processo. E esta norma técnica é recente, tá? 2020. Ela traz todos os processos, os procedimentos de como realizar uma inspeção predial. A inspeção predial é uma inspeção tratada como clínico geral, um check-up da edificação. Assim como a gente vai no médico anualmente, cada 2 anos, cada um tem a sua periodicidade, dependendo até da idade, vai lá e faz um check-up. Mesmo com a saúde aparentemente bem, realiza uma inspeção detalhada junto a um médico experiente, com exames, com diagnósticos e tudo mais. E se o médico identificar algum problema pontual em algum órgão, em algum sistema do nosso, ele vai encaminhar para um especialista. E esse especialista vai realizar uma consulta mais especializada. É idêntico nas edificações. A norma técnica 16747 diz assim, que a inspeção predial, olha, aqui está entre aspas, porque foi tirado letra por letra da norma. Processo de avaliação das condições técnicas, uso, operação, manutenção e funcionalidade da edificação de seus sistemas e subsistemas construtivos, de forma sistêmica e predominantemente sensorial, ou seja, sem grandes equipamentos, entendeu? É sensorial na data da vistoria, considerando os requisitos do usuário. Quais são os requisitos do usuário? Norma de desempenho. Lá que trazem os requisitos dos usuários, as normas estão relacionadas. E inspeção especializada, você vai me perguntar. Definição dentro da norma. Processo que visa avaliar as condições técnicas de uso, operação, manutenção, funcionalidade, sistema e subsistema, vírgula. Normalmente, destaque, normalmente desencadeado pela inspeção predial, de forma complementar ou aprofundar o diagnóstico. Inspeção predial, identificou potencial problema? Solicita a inspeção especializada. E a inspeção especializada e a inspeção predial vai ter como parte do seu estudo a vistoria, que é o ato do profissional ir até o local e constatar, pela observação detalhada, os problemas construtivos. Na engenharia diagnóstica, nós temos várias ferramentas, uma escada de trabalho. Já estou aqui falando com vocês no pós-entrega, durante o uso da edificação. Engenharia diagnóstica traz para a gente métodos e ferramentas para vistoria, inspeção, auditoria, perícias e consultoria, dependendo de cada atividade que vai ser exercida. E aí entra os equipamentos para nos ajudar. Nós temos, por exemplo, traçador químico que a gente mistura na água para identificar pontos de infiltração. Nós temos as nossas maletas com múltiplas ferramentas, desde as mais simples às mais complexas, marretinhas, martelinhos de percussão, dinamômetro para avaliar a resistência, a aderência, a tração de revestimento, tacômetro, aqui nós identificamos barras metálicas na estrutura do concreto armado. Esse aqui é incrível, potencial de corrosão. A gente pega o multímetro, fiação elétrica, essa célula aqui com sulfato de cobre encosta na superfície do concreto, ligado por um fio clipado no aço, e começa a ter uma tendência de potencial, se está começando a corroer ou não, o aço lá dentro, de forma não destrutiva. É uma série de ensaios, fora os drones, né? Drones simples, pequenos, grandes, com termografia e tudo mais, que nos dão uma vazão muito importante.
Mas, lembrem sempre, as principais ferramentas nós já temos, que é a inspeção sensorial. Os nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos. E a vistoria sensorial, que está na norma de inspeção predial, olha lá. Vistoria é o processo de constatação no local predominantemente sensorial. Quando nós utilizamos esses equipamentos, o que eles fazem? Potencializam os nossos sentidos. Não resolve um problema sozinhos. Vai precisar do profissional. O drone, ele apenas pega os nossos olhos e leva para pontos onde a gente não consegue ir. Mas a interpretação da imagem ainda vai ser nossa. E assim a gente vai evoluindo. Por isso que nós precisamos treinar a nossa principal ferramenta, a nossa principal força de ação, que é a nossa mente, que é os nossos estudos. Espero que nesses poucos minutos aqui já tenha sido importante para a gente subir um pouquinho juntos ao nosso entendimento e a nossa visão de tudo que a gente tem trabalhado. Porque os problemas patológicos, olha só, podem sim estar na ausência da manutenção, mas também podem estar em ausência ou erro de projeto, falhas de execução, falhas de materiais, falhas no controle de qualidade. É complexo. E um inspetor, um perito, que no momento que acontece um problema precisa até atribuir responsabilidades, ele vai precisar de trás para frente, utilizando os métodos que a gente ensina nas aulas, nas pós-graduações, para que ele possa voltar e identificar o ponto de origem e a causa do problema. Por isso que nós estudamos muito a sintomatologia, assim como na medicina, que trata um conjunto de sintomas está associado a uma doença. Da mesma forma, fissuras mapeadas e fissuras geométricas no revestimento, para pegar um exemplo. De repente, fissuras mapeadas, o revestimento é vilão. Fissuras geométricas, o revestimento é vítima. Quais são os sintomas que nós vemos lá na fachada? Em fissuras geométricas, a gente vê fissuras geométricas formando linhas horizontais, verticais e inclinadas. E se for fissuras em forma de mapa, de casco de tartaruga, totalmente aleatória, parecendo pele de crocodilo, aí já é chamado de fissura mapeada. E depois aqui até já adianto que esse material fica totalmente à disposição de vocês, para depois estudar e consultar. Vocês vão ler aqui as principais causas das fissuras mapeadas, que é diferente das principais causas das fissuras geométricas. Nós estudamos isso para conseguir identificar. Se você ler aqui, você vai entender que o revestimento, quando tem a fissura mapeada, ele é o vilão, ele provocou a fissura. E normalmente está ligado ao processo construtivo, é de responsabilidade de quem construiu. E quando as fissuras são geométricas, o revestimento é vítima. São movimentações da base que transferem para o revestimento essa movimentação e causam a fratura, a fissura. Aí pode estar associado tanto à construção como também ao uso. Exemplos com fotos, me dá imagens. Fissuras geométricas, olha lá na fachada. Nós mapeamos as fissuras e ela está quase que numa linha reta. Essa fissura, o revestimento é vítima. Vítima de quê? Com uma câmera termográfica, nós identificamos que neste ponto aqui, que eu estou achurando, é o pilar. Ou seja, e a gente sabe que entre pilar e alvenaria há um diferencial de movimentação térmica, higroscópica, movimentação estrutural, que resulta em uma fissura de interface entre esses diferentes elementos. Olha como é que está aqui, interação entre estrutura e alvenaria. É uma das causas, e neste caso a gente identificou a causa. E neste caso, repara que são fissuras diferentes? Consegue identificar que são fissuras em forma de mapa? Parece um casco de tartaruga, uma pele de crocodilo, olha lá. Tá? Quando a gente pega isso aqui, estou tentando dar um zoom para vocês verem, fissuras totalmente aleatórias, nós chamamos de fissuras mapeadas. Elas se formam por retração da argamassa, excessos no fino do traço,
você pode ter ali também excesso de desempenhamento. Repara que as principais causas estão associadas ao material e ao processo executivo. E para isso tem várias coisas. Assim como também nós trazemos muito em fachadas a junta de movimentação. Já repararam que tem essas juntas aqui em muitas edificações? Essa junta tem prescrição técnica na norma 13755. São juntas que têm a função de subdividir o revestimento, aliviar tensões da base ou do próprio revestimento. E aqui tem uma forma de como que se executa essa junta. E por vezes não a executam. E aí acontecem os problemas. Nós podemos ter juntas abertas, que muitos chamam de friso. Friso eu gosto de chamar mais quando é decorativo, neste caso tem função, ou juntas seladas, onde é aplicado o selante. E aí, quando nós estudamos isto aqui, ó, nós vamos para uma inspeção conhecendo a edificação e seus sistemas. Eu não consigo fazer uma inspeção e um revestimento de fachada se eu não entendo como que se constrói um revestimento de fachada. Por isso que é importante estudar as normas técnicas, as boas práticas, as especificações dos fabricantes. Pelo seguinte, eu estou vendo aqui uma junta. A face da junta, a face externa, revestimento cerâmico, junta, revestimento cerâmico. Se eu abrir uma janela de inspeção neste ponto, o que eu espero encontrar? O que vem na sua mente? Porque quando você abrir, você vai identificar, e aí você vai poder entender se faz sentido ou não, se está certo ou não. Neste caso, está certíssimo. É isso que eu espero encontrar. Um sulco, uma abertura no revestimento argamassado. Eu espero encontrar uma faixa de impermeabilização. E espero encontrar um corpo de apoio e o selante. Juntas e chocolate, o que tem a ver? Pense comigo. Pensa aqui, ó. Se eu sei que vai fissurar o revestimento, o que nós construímos então? Juntas de controle. Concorda comigo que essas juntas são indutoras de fissura? Porque eu acabei fragilizando um ponto do revestimento, induzindo que se fissure aquele ponto. Por isso que eu construo uma proteção de impermeabilização, porque vai ser nessa região que vai fissurar. Por isso que aqui na frente eu tenho um selante elastomérico para evitar que a água entre. Olha só. E o chocolate? É a mesma coisa. A barra não vem lisa, reta, porque o fabricante quer te induzir a fraturar em pedaços pequenos, para você até compartilhar em família aquelas barras maiores. Senão ficariam pedaços sem uniformidade. Então o que ele faz? Fragiliza. Olha só. Coloca menos material chocolate nestes pontos e deixa esses pontos aqui fragilizados. Quando nós aplicamos a tensão neste elemento, aonde que vai fraturar? Exatamente. Onde foi decidido ser o local indutor de fratura. Por isso que as juntas servem não para evitar de fissurar, mas, sendo a fissura real a acontecer, nós induzimos para um ponto de controle. E ali nós protegemos aquele ponto. Quando não protege, acontece isso. Não foi realizado, neste caso, a impermeabilização da junta. E é essa parte aqui. Quando não impermeabilizou, concorda comigo que esse indutor de fratura funcionou? Funcionou. Fissurou. Só que a água entrou. Entrou e se acumulou por trás do revestimento. E quando não acumula por trás do revestimento, vai entrar para a edificação. E fissuras desse ponto aqui se tornam problemas grandes internos de infiltração. Por isso
que nós recomendamos, impermeabilizar a área das juntas. Reparem que aqui é aquele ponto, está feita a junta adequadamente, é neste ponto que vai fraturar, porque tem menos material, é mais frágil que este ponto e que este ponto, porém, requeria aqui, olha, uma área de impermeabilização elastomérica, uma membrana acrílica elastomérica, para que mesmo fissurando, a membrana absorvesse e não permitisse a entrada de água. E aí você detalha, estuda. Você está vendo que eu estou fazendo pinceladas de pontos até muito simples de uma grande construção para mostrar o que a patologia traz do detalhe para que a gente tenha desempenho e durabilidade. Tem forma até de como realizar essas juntas e de como impermeabilizá-las. E se alguém está dizendo que não precisa, eu recomendo ir lá e ver na norma técnica 13755, que traz essa preocupação e essa necessidade de impermeabilização. Se formos para o concreto, nós vamos trabalhar da mesma forma. Manifestação, causa, origem, mecanismo da corrosão. Vamos estudar os processos da corrosão. O mecanismo que é a reação expansiva do ferro, oxigênio e H2O. Os agentes agressivos, como o CO2, que fazem entrar no concreto, mudar o pH do concreto, reduzir o seu pH e entrar num processo de carbonatação. O aço começa, então, a ficar desprotegido. Por isso que nós levamos tanto em consideração a espessura de cobrimento sobre a armadura, lá no processo construtivo. Sabe aquelas pastilhas que se coloca no aço para que garanta a distância do aço para a forma? Não é só para ficar bonitinho, é para que garanta uma capa de proteção, para que demore essa entrada do efeito da carbonatação no concreto. Senão entra em processo de corrosão. A fenolftaleína é um produto muito simples, que compra pela internet, super tranquilo, você asperge no concreto. Aqui, olha, foi totalmente aspergido nesse concreto. Onde fica rosa, vermelho, carmim, é que o pH está elevado, ou seja, está com o pH adequado. Onde não está com a rosa, essa área aqui, ó, que não mudou a cor, é sinal que esse concreto já está com pH abaixo de 9. E repara que vai vindo de fora para dentro, né? Porque é assim que vai vindo. Quando chega no aço, despassiva o aço e ele começa a entrar em processo de corrosão. Por isso que nós cuidamos tanto do concreto nessa fase, para que não entre o CO2, para que não tenha bicheira no concreto, para que a superfície esteja com os poros fechados, para que tenha manutenção constante, para evitar que os agentes agressivos entrem no concreto, mude o seu pH e desprotejam a armadura. Olha que incrível. Neste artigo do professor Paulo Helene, falando de durabilidade das estruturas, pensa aqui, tá vendo esse ponto? Vida útil de projeto? Lembra que a norma de desempenho traz 50 anos no mínimo? Acabamos de falar aqui, 50 anos. O que ele diz? Que termina a vida útil da estrutura não é quando ela cai, não é quando ela está corroída, doente, não. É quando a armadura entra em despassivação. É quando, olha só, desse grau, pH elevado, quando chega aqui, ó, no aço, a despassivação. Nem corroeu ainda. A despassivação chegou no aço, a carbonatação, que pode também ser ataque de cloreto, sulfato, ou seja, o pH abaixo de 9, acabou o término da vida útil de projeto. Tem edificação que era para ter VUP de 50 anos e está com 10, 15, 20 e já acabou. Aí entra, não mais vida útil de projeto, vida útil de serviço. Começam a vir manchas, fissuras, destacamentos, começa a ter redução da seção e pode até entrar em ruptura. E aí começa a ter o tempo de vida útil de projeto, para vida útil de serviço, para vida útil mínima, para vida útil residual, para colapso. É assim que a gente estuda a durabilidade das construções. E para resolver isso tudo, professor e nobres alunos, vamos voltar para a base
E vamos simplificar com os 3 P's da excelência construtiva. Para simplificar, facilitar, gravar na mente, pessoas, processos e produtos. Precisamos de produtos de qualidade? Claro. Materiais de primeira, equipamentos de primeira, tecnologia, certificações, controle tecnológico. Só que isso é apenas uma perna do tripé de equilíbrio. Precisa de processos adequados para usar bem os produtos, sistemas construtivos bem ordenados, projeto de produção, quais metodologias técnicas, atendimento às normas, boas práticas, porque a gente vai aprendendo todos os dias. Lindo! Mas essa é apenas a segunda perna do tripé. E pessoas. Processos bem desenhados, produtos de qualidade, mas a mão de obra não sabe fazer, não está treinada. A engenharia não lê norma técnica, não estuda, não está treinada, não tem gestão, não tem fiscalização. Certamente nós vamos jogar produto fora e os processos eles não vão ser utilizados da maneira adequada, por mais que tenham, esteja na parede, estejam detalhados. É este equilíbrio, desempenho e durabilidade, requer processos bem desenhados, produtos de alta qualidade, mas mão de obra, engenharia também, que conheçam os processos executivos. Uma dica final, saibam que está aberta as inscrições para vocês treinarem os alunos, um concurso incrível, chamado Concretize. É nacional, tem premiação de R$5.000 e vocês vão estimulados a construir projetos de mobiliário urbano para serem instalados na cidade de Santana de Parnaíba. Os 2 projetos escolhidos terão seus projetos aplicados na cidade. O concurso do ano passado, professor, teve 5 categorias e já está lá. A horta que os alunos projetaram já está instalada, já estão instalando o banco, já estão instalando um pet place. Os alunos projetaram e as construções é todas em 3D. Vai ser construído pela USP em 3D, projeto, se faz o projeto para se construir em 3D, as máquinas que já constroem as edificações, que constroem os mobiliários urbanos. Então, uma oportunidade aí para as faculdades, as universidades se reunirem até 10 de novembro, as inscrições, conhecer um pouco mais. Eu tenho a honra de ser o embaixador desse concurso, estaremos juntos acompanhando todo o processo, e é uma forma interessante para os alunos aprenderem, construírem, projetarem, se destacarem no mercado, viver aquilo que a gente tanto ama viver. Certo? Com isso eu encerro a nossa palestra e participação, agradecendo a paciência, o carinho para vocês ficarem até aqui. De novo, aqui segue meus contatos e fico à disposição, professor. Felipe, cara, professor Felipe, putz, você, de novo, cara, quero só agradecer. Você é de uma pessoa extremamente acolhedora, simpática, simpático, de fácil acesso, de fácil... Então, assim, eu só tenho que agradecer, desejar aí tudo de melhor para você, porque você, assim, é uma pessoa que está constantemente procurando disseminar o conhecimento, que hoje no Brasil a gente sente falta, né? Através de você, fiz contato com o professor Alisson na Bahia. Grande professor Alisson. Fantástico, né? Tive recentemente também uma outra pessoa que tem proximidade a você, que também fala muito bem, tanto de você quanto o Marcos Gross, que é outra pessoa que eu admiro. Grande Fernanda mesmo. Craveiro, outra professora, patrimônio histórico do mais alto nível. Fantástico. Então, assim, resumindo onde eu quero chegar, pessoas boas, pessoas de bons conhecimentos e pessoas comprometidas andam com pessoas comprometidas. São pessoas que compartilham da mesma vontade. Eu digo do mesmo propósito, né, meu amigo? Perfeito, perfeito. Sim, sim. Então, assim, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que esse foi um momento de grande valia aos participantes, né, que vai agregar muito em suas vidas pessoais e profissionais. E, em nome do Unisalesiano, eu só tenho que agradecer a sua participação. E, em breve, nós vamos nos encontrar, porque eu quero seu autógrafo no meu livro, tá? E com certeza, nós vamos ter outras oportunidades de disseminar o conteúdo. Professor,
Muito obrigado, um abraço. Forte abraço a todos, bons estudos e vamos que vamos, meus amigos. Depois, se puder me mandar, se não for problema disponibilizar essa apresentação, eu compartilho com os alunos, tá bom? Daqui a pouco mesmo já está no seu WhatsApp. Abraço, obrigado, professor, fica com Deus. Tchau. Boa semana, até mais, tchau, tchau.